Meus amigos e minhas amigas, estou aqui com o Manuel Paiva. Começamos rindo, mas porque os bastidores aqui ah, nos permitem, né, Manuel? Isso. Bom dia, meu amigo Para Breno. começar a semana. Tá terça-feira ainda? Claro, Terminando uma setembro. semana bacana, o tempo bom. Exatamente. Né? Nenhuma surpresa pela frente, né? Exatamente. Isso. A gente tá rindo aqui, até porque vamos falar de coisa boa, coisa que facilitou Claro. a vida de muita gente, questão de aplicativo, mas a gente precisa ter vários olhares em relação a isso. Primeiramente, de fato, pela mobilidade, facilita para a gente que quer chegar rápido, mas acaba se popularizando. Tem muita gente que às vezes não está de acordo. Tem uma moto que não está de acordo, ou então um carro que não está de acordo. Enfim, motoristas que não se preocupam com a segurança, né? E isso também tem um impacto no trânsito da cidade, né, Manuel? Bom dia. Bom dia. Breno, toda unanimidade é burra, né? Ela não é boa, né? E, na realidade, a mobilidade ela também tem isso. Porque ela lida com pessoas, ela lida com camadas da população, ela lida com faixas da população que moram em determinadas áreas da cidade, uma mais assistida, outra menos assistida. Esse assunto, ele é muito importante, ele é atual e ele sempre tem que ser debatido, sabe, Breno? E você hoje levanta um tema extremamente importante para qualquer cidade. Seja ela uma grande cidade, uma metrópole, seja ela uma cidade pequena, lá em Maranhão, né? Por quê? Porque ela trata exatamente disso, como a população ela tá se deslocando. E existe um modal em todas as cidades, numa média em que, na realidade, faz nós refletirmos de como nas cidades nós começamos, né? Lá no início do século XX, final do século XIX, as cidades eram feitas para as pessoas caminharem e para andarem através dos animais, né? Nós atravessamos esse século XX, essa modernidade do século XX, e lá no século XX nós já tivemos de conviver com os bondes. Estou te dizendo isso que é muita memória de Manaus. Manaus ela passou desse modelo primitivo para os bondes. O que tinha de mais moderno no mundo era o bonde manual, depois foi o bonde elétrico, ela foi a terceira cidade no país que teve essa modernidade, esse avanço. Ou seja, e aí você veja que nós notamos, Bruno, que esse modo que as pessoas se deslocam é o modo em que as cidades crescem. O tecido que nós chamamos, os urbanistas chamam de o tecido das cidades, né? Como ela se desloca? Se ela se desloca de uma maneira coletiva, ela cresce de uma maneira muito mais ordenada. Se ela se desloca de uma maneira individual, ela efetivamente ela tem as suas consequências a pagar. E nesse mesmo século XX, nós convivemos com aquilo que foi na década de 50, foi o modelo nosso da América Latina, o modelo do automóvel, que nós chamamos do transporte individual. Aquilo que é o sonho de todos nós. A gente, quando é criança, a gente tá no velocípede, está entrando uma bicicleta, a gente já quer um carro. Não é? A gente já quer. Esse é o sonho de consumo do ser humano, principalmente aqui na América Latina, nesse novo continente. Não é? Então, com isso, o carro veio e começou a mudar esse crescimento. Aí nós voltamos para Manaus. Manaus, que tinha sido criada no modelo coletivo através do bonde, como a sua área de expansão, ela se tornou uma cidade para o automóvel. E ela se tornou uma cidade para o automóvel do transporte individual, onde as pessoas, em determinado momento, veio que dizer, olha, eu quero sair dessa aflição do transporte coletivo. Né? O transporte coletivo, numa década de 70 para cá, ele efetivamente foi o boom dela, onde quase 80% da população andava por ele, a minoria era o transporte individual, e efetivamente, Breno, teve um stop nisso daí. Foi a partir desse stop onde o transporte coletivo começou a perder passageiros. Ele começou a perder de uma maneira brutal. Competindo com quem? Com táxi? Não. Surgiu a figura do transporte por aplicativo no mundo. Ele veio para bagunçar, entre aspas,
Ele veio para facilitar para uma determinada faixa da população o deslocamento dela e veio para começar a melar um tipo de serviço que era o transporte coletivo. Você lembra o serviço de táxi da cidade? Não é? Era táxi na década de... Só para você ter ideia, na Lei Orgânica, em 1990, Manaus tinha 4.000 táxis. Ela passou esse tempo todo para que o prefeito autorizasse essa frota a dobrar, o transporte individual. Ou seja, aí o que a gente analisa? Hoje, aí veio o transporte por aplicativo e começou a desempregar o taxista, começou a tirar o passageiro do transporte coletivo comum, do transporte coletivo urbano. Chegou nos dias atuais. E aí a gente vê ontem uma notícia. O carro autônomo já está dominando as ruas de São Francisco, nos Estados Unidos. Olha só, o táxi autônomo, Breno, nós já chegamos aqui. Ou seja, não é mais o aplicativo empregando o ser humano. É o táxi autônomo, onde, na realidade, você pede pelo celular, ele chega na sua porta, não tem condutor, está desempregando, ele está desempregando o transporte individual, está desempregando o transporte coletivo, está dando essa questão de que ele oferece essa opção para as pessoas utilizarem. Essa foi, na linha do tempo, aquilo que nós chamamos de dizer o seguinte: em Manaus, como é que nós estamos hoje, Breno? Não é? Breno, uma pesquisa que saiu, que foi feita no mês de junho, nas 10 cidades principais do Brasil, onde eles analisam alguns aspectos fundamentais. E um dos pontos que eles analisaram foi essa questão de como a população adere ao transporte individual de passageiros através das plataformas. Breno, nós, Manaus, nós somos campeões de utilização do transporte por plataformas. Quase 20% da população utiliza o transporte por aplicativo. Manaus é a mais alta que tem. Olha só. E vejam bem, a média nacional do Brasil é 9%. Manaus está em 19%. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que a população ela rejeitou, saiu do transporte público de passageiros, ela matou o táxi, que eram 4.000, e ela veio para a sua solução muito mais radical. Como Goiânia, apesar de ter um sistema legal de transporte, Breno, o que ocorreu? Ocorreu que Goiânia é um misto de transporte individual. O cara que é o dono do carro mais o aplicativo. Manaus é a campeã pelo aplicativo. E é por isso que muita gente se surpreende. Por que Manaus tem mais de 30.000 carros por aplicativo? Tem mais de 10.000 caras que usam motocicletas como aplicativo. Essa aí é a resposta. A resposta está aí. Isso é ruim para a cidade? Isso é muito ruim para a cidade, porque está massacrando o transporte público, o transporte coletivo, e nós já debatemos aqui, Breno, sempre no mantra. O transporte coletivo é a única saída que nós temos para nós melhorarmos a mobilidade coletivamente da população, diminuirmos os acidentes, diminuirmos a mortalidade. O transporte coletivo é o mais seguro, é o mais eficiente, ele é o mais confiável. Ele não é em Manaus. É preciso tornar isso. É por isso que a gente cobra medidas do poder público, a gente cobra medidas dos operadores, a qualidade no serviço, a eficiência no serviço, para que ele se torne mais atrativo. Porque, senão, Breno, nós vamos, daqui a 2 anos, nós vamos ter não só 20% utilizando o transporte individual, nós teremos 40% da população utilizando o transporte individual. Nós teremos 25% da população querendo ou podendo utilizar o transporte público de passageiros. Esse é um alerta muito grande, preocupante, e que a gente coloca isso como a política pública, ela precisa
obrigatoriamente tem que ser voltada para o transporte coletivo de pessoas, o transporte efetivamente de uma maneira quem mora longe não tem dinheiro para pagar uma corrida do transporte individual. Paralelamente a isso, só para fechar, Manaus foi nessa pesquisa, ela apresentou como a população que mais reclama do preço da tarifa do transporte público, Breno. Por quê? Significa que, mesmo ela utilizando o transporte individual de passageiros, ela tem uma parcela da população que caminha, anda muito a pé, em ruas que não tem calçada, em ruas que ela se sente a mais insegura, em ruas que ela se sente muito mais não à vontade de poder praticar, mas é a questão econômica que fala mais alto sobre essa pesquisa, que é a voz da população. Ela foi feita agora em junho desse ano, e ela foi feita comparando com Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Belém, ela foi comparada com Fortaleza, Salvador, BH, não é? e Porto Alegre. É como eles diriam, uma radiografia fiel da qualidade do sistema. Agora, Manuel, inclusive, essa pesquisa é Instituto Cidades Sustentáveis. E para você, ouvinte, o Manuel, toda vez que ele vem aqui, ele prepara um documento muito bem embasado, através de pesquisa, com dados relevantes, que, inclusive, me chamou a atenção dois fatos aqui. O tempo que o Manauara fica no trânsito é o maior entre as cidades que o Manuel relatou para a gente aqui. Nós ficamos numa média de 128 minutos Dentro do ônibus. Dentro do ônibus. Ou dentro do carro, no engarrafamento. Olha só, dentro do ônibus ou dentro do carro, enfim, todo mundo no engarrafamento, 128 minutos por dia. Por dia. Mais de 2 horas, se a gente parar para contar. Que já é uma situação absurda. 93% da frota atende só 35% da população. Para você ver, na rua tem muito mais carro do que gente. Agora, é uma situação que, como o Manuel bem pontuou, claro, depende do poder público, mas de diversas esferas. Porque, além de tudo isso, mais de 87% não sente segurança em andar na rua. Ou seja, então vai pela questão da infraestrutura, da segurança, da mobilidade urbana. Tem que ser um esforço conjunto para melhorar esse aspecto e, no fim das contas, trazer qualidade de vida para todo mundo, né? Manuel Paiva, muito obrigado pela conversa. Um abraço para você. Boa semana. Um abraço, meu amigo. A gente hoje foi muito mais porque esse tema ele tinha que dar essa ênfase dessa sequência, viu? Mas você arrematou muito bem, você observou muito bem, e parabéns por você ter levantado esse assunto ultra importante. Nós temos que debater isso na comunidade, nas escolas, na Câmara de Vereadores. É importante que isso seja uma diretriz para a Prefeitura começar a investir em transporte público. A Prefeitura não investir em transporte individual. A nossa municipalidade precisa fortalecer que o ônibus tenha uma maior velocidade, que nós tenhamos faixa exclusiva de ônibus, que nós tenhamos mais eficiência no itinerário e menos tempo de deslocamento da população. Esse é o mote. Esse é o mantra, essa é a luta. Até para a semana. Até para a semana, um abraço para você, boa semana e bom mês de outubro.